Bom, vocês lembram que há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre o menino que roubou a própria mãe pra comprar Robux? Pra quem não chegou a ver isso, era uma criança de 10 anos que pegou o cartão da mãe dele e gastou 12 mil reais no Roblox. Gente, esse aqui é meu irmão, né? O que ele fez, mãe? Sabe o que ele fez? Ele gastou 8.400 reais no meu cartão. No quê? Com Roblox. Ele entrou no meu cartão, eu gerencio o aplicativo dele. Ele entrou falando que ia pedir um açaí. E não pediu açaí coisa nenhuma. Entrou lá dentro, pegou os dados do meu cartão, comprou. No vídeo ela fala que tinha sido 8 mil reais, porém mais tarde eles descobriram que na verdade foi bem mais que isso. E depois de ter enganado a própria mãe, ele e a mãe dele gravaram um pronunciamento dando um jeito de resolver a situação, né? Onde a mãe dele falou que iria vender o celular dele e queria vender o videogame também. É corrigi-lo, deixá-lo de castigo, vender o seu PlayStation, vender o seu celular. E ainda eu tenho que fazer ele saber o que significa 11.799, que é o salário de um funcionário que às vezes demora quase um ano para poder ter. Então nós combinamos com o Felipe, depois de conversar por muitas horas, que ele vai ajudar nas tarefas da casa. Depois dele ter feito o que fez, ele teria que ajudar em algumas tarefas de casa ali, lavando os sapatos, ajudando o motorista a lavar o carro, arrumando a cama, coisas que são simples, mas que ajudam no desenvolvimento dele e também pra ele aprender a valorizar o dinheiro, porque aí ele não sairia gastando com esse tipo de coisa, ainda mais sendo um valor tão alto, né? Depois disso tudo, a situação parecia ter sido resolvida, mas depois de 5 meses, quase pra chegar no Natal, adivinha só qual foi o nosso grande presente? Um TikToker chamado Davi Knape, que é o irmão desse menino, ele postou um vídeo da mãe dele quebrando o PS5 do menino na base da martelada. Como o vídeo não tinha nenhum áudio, era só uma música ali de fundo pra fazer uma graça, muita gente acabou ficando confusa, querendo saber o motivo dessa mãe ter feito isso, porque, mano, é inegável que tem muitas mães por aí que são sem noção e elas podem fazer isso totalmente do nada. E começaram a comentar assim: nossa, não sei porque meu filho foi embora e não fala mais comigo. Falaram que isso reflete muito nas atitudes do menino, que a família deles não é saudável e perguntaram o porquê dela ter feito isso. Ou seja, muitas pessoas estavam contra essa mãe porque pra elas parecia ser uma coisa nada a ver, sem ter nenhum motivo aparente, mas na verdade é bem pelo contrário, tá? Porque ela tem muitos motivos pra ter agido dessa maneira. E o Davi Knape, que é o irmão desse menino, ele explicou o que foi que aconteceu. Então, gente, muita gente tá me perguntando por que minha mãe quebrou o videogame do meu irmão. Pra quem não sabe, há um tempo atrás, o meu irmão gastou 12 mil no Roblox. Ou seja, ele já era pra estar de castigo, ele ficou um tempo de castigo, mas acabaram devolvendo o videogame pra ele. Depois dessa situação, no aniversário da minha mãe, que foi dia 21, ele quebrou o pau com ela. E ele tá falando palavrão, que eu não sei de onde ele tá tirando, tá jogando esses jogos online, tá aprendendo na escola, não sei o que ele tá assistindo e tá falando uns palavrões extremamente absurdos. Olha, eu acho que a maioria das crianças já passou por uma fase dessa de acabar falando um palavrão ali do nada, até sem querer, porque você acaba escutando muito na escola com seus colegas ou até na internet mesmo, assistindo vídeos ou jogando, qualquer coisa que seja. E aí eu pensei que pra ela ter feito um negócio desse nível, deve ter sido muito sério, né? E realmente era, porque olha isso. Eu não sei o puta também, sua velha, filha da puta, pau no cu, caralho, desgraçado. Você não vai, filho. Se fuder, pau no cu. Você não vai, filha da puta. Você viu? O moleque com 10 anos de idade mandou um combo de xingamento chamando a própria mãe de velha e várias outras coisas super pesadas, tipo, mano, eu confesso que eu fiquei bem desacreditada com isso, porque não é uma coisa que eu tava esperando, sabe? Porque quando eu tinha essa idade dele, eu sabia sim alguns palavrões ali que eu tinha aprendido, só que eu nunca falei perto dos meus pais, porque eu sabia que eles iriam brigar comigo e eu também poderia apanhar. Sem falar que isso obviamente é um desrespeito tremendo com a própria mãe, né? Você só não deve falar assim porque não tem justificativa. Então assim, mesmo que você consiga aprender alguns palavrões sem querer, você tem a noção de que você não pode falar em tal lugar por tal e tal motivo e dá pra você segurar. Não é como se você fosse obrigado a falar aquilo pras pessoas, né? E o meu irmão tem apenas 10 anos de idade. E antes de fazer isso tudo, ela me perguntou: Davi, você acha que eu realmente faço isso? Eu dei super apoio pra ela fazer isso. De falar pra sua mãe o que você falou. Ok, Felipe? Por quê? Porque quando você quebra, você evita de devolver.
igual tava acontecendo. Ele fazia as coisas de novo e eles iam e devolviam. Porque pai e mãe é assim. E que não dou? Porque eu vou doar coisa que presta pra criança. Eu dou cesta básica, eu dou roupa, eu dou o que realmente vai agregar alguma coisa na vida da criança. Olha, eu acho sim que cada um faz o que quiser da própria vida, e no caso dessa família, eles são muito bem de vida. Pelo que eu vi, eles trabalharam muito pra chegar aonde eles estão hoje em dia e ter tudo que eles têm. Mas eu, particularmente, jamais quebraria alguma coisa por esse motivo, até porque a gente sabe que dinheiro não dá em árvore, né? Tudo nessa vida é conquistado com o esforço que você tem. Então eu pegaria esse PS5, guardaria ele, ou se eu nunca mais fosse usar mesmo, aí eu simplesmente venderia pra outra pessoa que quisesse ou doaria. Não precisa nem necessariamente ser pra uma criança, sabe? Mas, sei lá, pra um adolescente que já tenha um pouco mais de noção das coisas e não seja tão influenciado, eu acho que seria uma coisa bem legal já. E eu digo isso justamente porque eu sei que tem muitos adultos por aí que têm o sonho de ter um PS5, mas como eles têm responsabilidades e coisas mais importantes pra gastar o dinheiro, como comida, pagar lugar pra morar, roupa, enfim, eles acabam apenas sonhando com isso. Então, isso é uma coisa que eu faria se estivesse no lugar deles, né? Mas como eles preferiram agir dessa maneira, aí já é com eles. E já que esse vídeo tava com áudio cortado, vamos ver ele inteiro, né? Você nunca mais vai ter o direito de falar pra sua mãe o que você falou. Ok, Felipe? Nunca mais! Nunca mais! Entendeu, Felipe? Cara, o cachorrinho ali, sem entender absolutamente nada, o coitado, só saiu correndo com medo. E o menino ali, neutro, sem esboçar nenhuma reação. Foi por conta disso que várias pessoas começaram a comentar o seguinte: ele não esboçou nenhuma reação com o videogame sendo quebrado. Isso é muito preocupante. E também algumas pessoas comparando esse menino com a Suzane, que foi uma mulher aí que cometeu um crime absurdo fazendo o pior com os pais dela. E assim, eu não acho que seja uma coisa engraçada você ficar falando esse tipo de coisa por aí, né? Afinal, ele é só uma criança de 10 anos. Eu acho que eu não preciso nem falar que vão ter vários momentos muito complicados nessa fase, até porque é uma coisa normal. Muitas crianças se comportam muito bem, mas tem outras que nem tanto, né? Só que isso não quer dizer que ele vai cometer um crime, gente. E eu acho muito bizarro essas pessoas que ficam aí tentando fazer piadinha em cima de coisa pesada, como se, nossa, haha, eu sou muito engraçado, sendo que é só uma coisa muito idiota, sabe? Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Você entendeu? Você é o que falou comigo de me chamar de desgraçada, de filha da puta, de pau no cu. Acabou. Acabou. Você nunca mais vai falar palavrão. Eu consigo entender o motivo dessa mãe ter ficado tão chateada, porque era o aniversário dela, era pra ser um dia especial pra comemorar, e aí o filho dela veio e falou esse monte de merda, sabe? Tá no seu cu também, sua velha, filha da puta. Deve ter sido realmente uma decepção muito grande. Mas mesmo que ela tenha quebrado o PS5 dele, será que isso vai mesmo resolver a situação? Porque eu vi muita gente comentando que tinha um outro PS5 ali guardado, que não ia adiantar nada ter quebrado aquele, mas eu não consigo entender por que as pessoas acharam que ele tinha dois PS5, né? Aquele segundo que não foi quebrado era do irmão mais velho dele, o que eu duvido que ele vai emprestar pra jogar depois disso tudo. Afinal, foi ele mesmo quem apoiou a mãe dele a quebrar o videogame do irmão mais novo. Mas depois do Davi ter postado esses vídeos mostrando o que o irmão dele falou pra mãe e tudo mais, é óbvio que muita gente começou a fazer vídeos criticando a situação, dizendo que era culpa do menino ou que era culpa da mãe por ela não ter dado educação pra ele, ou sei lá. Então, pra tentar diminuir o hate que tava vindo, o Davi fez um vídeo explicando todo o caso e falando que não é uma mera falta de educação, e sim uma coisa muito mais complexa. Rapaziada, vamos lá, eu tô vendo muita gente dando opinião, até especialistas falando coisas que zero conhecem sobre a minha família ou até mesmo sobre o meu irmão. O meu irmão é diagnosticado com TDAH, TOD, ansiedade e dislexia, diagnosticado por psiquiatra e faz acompanhamento médico desde pequeno e toma remédios para tratar isso. Os meus pais dão educação e são super presentes dentro de casa, da mesma maneira que me criaram para me tornar um homem de 26 anos, independente financeiramente, graças a Deus bem-sucedido e que convive em sociedade, essa mesma educação é dada ao meu irmão. De toda forma, esses laudos não justificam a forma que ele falou com a própria mãe dele, xingando ela de várias coisas, e é por isso que ela quebrou o PS5 dele, porque pra atitudes extremas são necessárias reações extremas. Não tão extremas assim, porque eu sei que muita gente leva pra um outro lado da coisa, mas tipo assim,
você quebrar um videogame, por exemplo, é uma coisa absurda pra muita gente, né? Principalmente pra quem gosta de jogar. Então, pra esse menino, deve ter sido meio que um choque ter visto isso acontecendo. E já que esse menino tem um diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é comum que ele seja mais agressivo, que ele brigue bastante com os pais ou qualquer outra pessoa que queira impor regras, porque essas pessoas que têm TOD, elas têm dificuldade em aceitar regras e têm muitas reações explosivas quanto a isso. Ele também tem um diagnóstico de TDAH, que pode contribuir para a falta de controle de impulsos e faz com que seja mais difícil ele conseguir pensar antes de falar e várias outras coisas. Ou seja, é um combo aí de várias coisas que acabaram levando a esse ponto que a gente viu aí no vídeo. Muito fácil falar que bater resolve. Como já me bateram, muitos pais e mães batem nos seus filhos, já bateram no meu irmão, porém não adiantou. Meu irmão já participou de todos os tipos de esportes que vocês imaginarem. Porém, as doenças dele dão uma dificuldade de conviver com outras pessoas e praticar esses esportes e às vezes ficar obcecado e bitolado na frente de um videogame. Como eu falei anteriormente, esses diagnósticos não justificam a atitude que ele teve, mas mudam completamente a situação. Porque isso não é simplesmente uma mera falta de educação e que a criança é mal educada. É uma coisa muito mais complexa que isso, que assim, você bater não vai mudar nada, não vai adiantar, porque a criança vai continuar fazendo as mesmas coisas se isso não for tratado da maneira certa, indo em médicos e tudo mais. Que é exatamente o que eles estão fazendo, né? Levando o menino pra várias consultas, ele tá tomando remédio pra conseguir melhorar. Pra minha mãe chegar nesse extremo, realmente passou muita coisa. E meu irmão vinha aprendendo coisas que ele não tem o costume de escutar dentro de casa nesses jogos online. Concordo super que criança não tem que ter acesso a esses jogos online. E vem cada vez mais acabando e destruindo com a cabeça das crianças na nossa sociedade. Porém, você que tá dando opinião e é especialista no assunto, toma cuidado em julgar uma criança sem saber o passado dela ou o que ela passa. É muito fácil jogar a culpa na mãe e no pai. E sobre quebrar o videogame, eu super apoiei a atitude da minha mãe, porque realmente ele precisava de um choque de realidade para entender que não era aquilo, que ele não tem que ficar bitolado aquilo, que ele já estava sendo avisado que uma hora ia acontecer aquilo. Então ele tem que saber que tudo que ele faz na vida, uma hora vai ter consequência, mesmo tendo doença sendo tratado ou não. Isso daí eu não preciso nem falar que é um fato, né? Porque imagina a criança cresce achando que é tudo do jeito dela, que ela pode falar o que quiser, do jeito que quiser, sem ter nenhum limite. Aí, quando acontecer alguma coisa pior lá na frente, não vai ter como voltar atrás. Infelizmente, o mundo real é assim, ele é cruel. A sociedade não tá nem aí se você tem TOD, TDAH, ansiedade, se tá em tratamento ou se não tá, porque ninguém vai pegar leve com você. Se você perder o controle e explodir em cima de uma pessoa, a pessoa não vai pensar, ah, tadinho, né? Ele tem diagnóstico. Não. A maioria vai pensar, nossa, que pessoa insuportável, né? E mesmo que você não tenha feito por mal, as pessoas podem até fazer alguma coisa pior, sabe? Então é uma coisa realmente muito bizarra. Então assim, você pode ter motivos, pode ter dificuldades reais, mas o mundo lá fora, ele não é compreensivo e nem justo. É exatamente por isso que você tem que buscar tratamento, entender os seus limites e aprender a se regular. Porque, no fim, as pessoas, elas estão cagando pros seus problemas. Quem precisa correr atrás de melhorar é você e a sua família te apoiando nessas coisas. Porque, assim, família é família, né, cara? E no caso desse menino, ele felizmente tem várias pessoas ali ao lado dele pra ajudar nessa fase. Então, não, eu não acho que seja justo jogar toda a culpa no menino por falar que ele é maldoso, mal educado ou sei lá. E nem jogar a culpa nos pais falando que eles não educaram o menino direito. Porque tudo isso tem um motivo por trás. Nem sempre uma pessoa é 100% culpada por uma coisa. Mas quando várias coisas acabam se juntando, elas acabam virando uma bagunça, que foi o que aconteceu agora, né? Eu até vi um comentário dizendo o seguinte: talvez seja bom não expor tanto ele nesses momentos de vulnerabilidades, porque as pessoas não têm a noção de um quadro como esse e acham que é mera falta de educação. E essa moça tá muito certa, porque muita gente acabou xingando o menino, começaram a julgar ele, a mãe dele. Então é uma coisa muito complicada você postar isso pras pessoas da internet, sendo que elas não sabem da sua vida. Então assim, isso é uma coisa que eu não faria, mas já que eles postaram, fazer o quê, né? Mas é uma coisa que eu realmente acharia melhor não ter feito. Mas enfim, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, o que vocês fariam no lugar dessa mãe. E é isso, muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.